e nós devemos amar o próximo como a nós mesmos, então a Bíblia explicitamente é contra a escravidão. No que diz respeito a Paulo, alguns trechos aqui de interesse, só para resumir. Em Efésios 6, versículos 5 a 9, ele fala alguma coisa sobre escravidão, mas ele não está apoiando de forma alguma. O que ele está fazendo é o seguinte: o que ele está falando é o seguinte: qualquer trabalho que você for fazer, você faça como se estivesse fazendo aquilo para Deus, porque aquilo é uma forma de dar um bom testemunho, certo? Em 1 Coríntios 7, 21 a 24, ele explicitamente diz que se você é escravo e puder comprar a sua liberdade, compre, né, para você passar a ser escravo de Cristo somente. E é interessante notar o seguinte: no Novo Testamento tem uma carta cujo tema é praticamente toda a escravidão. Interessante. Os críticos utilizam isso aqui para falar mal da Bíblia. Mas se você ler essa carta, é um capítulo só, e tendo em mente tudo que nós vimos até agora, você vai ver que muito pelo contrário. A carta não tem um efeito negativo, tem um efeito positivo. É a carta a Filemon. Quem era Filemon? Filemon era um negociante rico da cidade de Colossos, cristão, tá? E que tinha uma igreja em casa. Filemon, ele tinha um escravo chamado Onésimo. Esse escravo fugiu, presume-se que ele tenha fugido após furtar alguma coisa, acabou preso em Roma, lá conheceu Paulo e se converteu, né? Recebeu Jesus. Só que o que acontece é o seguinte: o Onésimo queria retornar para o mestre, o Filemon. Então, poxa, peraí, tem gente que sai de Cuba em prancha de isopor, ou sei lá o que, boia e enfrenta o mar, os tubarões, para sair de Cuba e não quer voltar nunca mais. Esse sujeito aí fugiu e agora quer voltar. Então, peraí, talvez essa escravidão ali, ou o tratamento que ele recebia na casa do Filemon, não fosse assim tão ruim, né? Já que ele queria voltar. Então o que acontece nessa carta é que Paulo, ele escreve a Filemon pedindo a ele que receba Onésimo de volta, mas não como um simples escravo, algo muito mais do que isso, como um irmão em Cristo. Ou seja, reforça de novo essa ideia de que nós todos devemos servir a Deus e não sermos servos do homem. Tá certo? Todo o efeito da carta é contra, né, qualquer efeito degradante e não a favor de efeitos degradantes. Concluindo essa apresentação, eu acho importante destacar que quando eu estava estudando esse tema todo aí, eu acho que assim, se você for pegar um exemplo, né, da nossa realidade, do nosso contexto, para fazer um paralelo com o que os antigos ali, né, da escravidão bíblica entendiam como escravidão, um jovem de 18 ou 18 anos, né, que está servindo o exército, marinha, aeronáutica, né, serviço militar obrigatório, seria um escravo. Um atleta que assina um contrato com um time de futebol, sei lá o que, para jogar durante um certo período de tempo, também seria um escravo. Então, quais são as conclusões que nós chegamos no final disso tudo aqui? Que nem Deus nem a Bíblia apoiam ou promovem a escravidão. Deus tolera certas coisas devido à dureza nos corações dos homens, né? Já que nos criou com livre-arbítrio. Agora nós devemos nos lembrar, né, que devemos buscar amar nosso próximo como a nós mesmos. É difícil, mas é o padrão que nós temos que perseguir. A escravidão bíblica é muito distinta do modelo que os críticos tentam associar, né, que é aquela escravidão dos negros e índios, que realmente é ultrajante. Mas aí entra o erro do anacronismo. E nós vimos que a análise das passagens bíblicas que aparentemente apoiam a escravidão, na verdade demonstram outra coisa, ou seja, ao invés de serem passagens e trechos degradantes e tudo mais, eles são passagens positivas, digamos, né, que não denigrem a imagem de ser humano, muito pelo contrário. As referências para essa apresentação são essas aí. Eu espero que tenha sido de algum serventia para você. Até a próxima.